Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Que bom poder estar com vocês outra vez aqui no Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos estudando o Evangelho de João. São muito bem-vindos também vocês que sintonizam o nosso canal no YouTube, que amam a palavra de Deus, que gostam dos preceitos bíblicos. Nós ficamos muito felizes por vocês estarem assistindo também. São todos muito bem-vindos. Eu quero, antes de trazer este estudo da palavra de Deus, esse estudo do Evangelho de João, e nós estamos hoje vendo João 19, do versículo 38 ao versículo 42, antes quero dar alguns avisos que são importantes para o desenrolar deste trabalho. Estão fazendo aniversário nesta semana e nós estamos agradecendo a Deus o Ribeiro, a Carmen Lúcia, a Fernanda Lins, também Carlos Terra. Estão fazendo aniversário de casamento o Sidney e a Rose, tão queridos nossos. Estamos pedindo as bênçãos de Deus e cura para Juliana, para Rejane, para Marilac e para todos aqueles irmãos que estão enfermos. Vamos também pedir que Deus abençoe o Everton, pastor Everton. Ele foi submetido a uma cirurgia ontem para retirada de um cálculo nos rins, de uma pedra, né, como se diz de uma forma mais popular, nos rins. Ele está se recuperando, vamos estar orando por ele. E vamos estar orando também pelo pastor Jader, hospitalizado com Covid, orar pela saúde também, que Deus abençoe a Gersonita, sua esposa. Vamos estar orando pelos governantes do nosso país, nós fazemos sempre isso, como o Senhor nos orienta a fazer. Estamos orando pelos profissionais de saúde, pelos pastores e missionários e pedindo a Deus que nos livre das situações de risco. Quero avisar a vocês que nós continuamos nos empenhando para aquela variação na nossa programação, que é a variação que nós chamamos de plus, que é um sinalzinho de mais, né? Por exemplo, oração e ação, estudo bíblico plus, poderia ser hoje, e então hoje nós teríamos o estudo bíblico e também uma entrevista com alguma pessoa, um servo de Deus, alguém que viesse trazer mais luz, trazer mais conhecimento com relação a esse estudo bíblico. Então, sempre que nós indicarmos o sinal de mais, ou seja, plus, isso quer dizer que além do conteúdo haverá também uma entrevista naquele dia. Como tivemos no domingo passado, o nosso culto em família plus, em que entrevistamos um pastor querido, né, da Igreja Batista de Três Corações, em Minas Gerais. Ok? Quero lembrar também que nós estamos apoiando um centro de recuperação de dependentes químicos. Nossa igreja está fazendo, além dos trabalhos sociais que faz habitualmente, com cestas de alimentação, com entrega de algumas roupas, com entrega também de fraldas, todas essas ações, nós estamos agora também empreendendo a ação de cooperar com o Centro de Tratamento para Dependentes Químicos. Então, você pode cooperar com suas doações em dinheiro, se for o caso, se desejar, deve fazer isto na sede da nossa igreja, mas o maior pedido é roupa de cama, roupa de banho, alimentos, também necessidade de sapatos, tudo para homens, roupas para homens, para rapazes, são roupas masculinas, né? E você pode cooperar. Há também material de limpeza, material de higiene pessoal, todas as doações serão muito bem-vindas. Você pode ligar para o telefone 32836047, falar com Kátia, ou pode fazer a sua doação direto no nosso templo. E aí você poderá ser recebido por um dos funcionários da igreja, alguém que ali esteja e vai receber você com muito carinho. Tenho duas
há dois avisos ainda importantes, muito agradáveis. Neste mês, no dia 21 de fevereiro, é um domingo, nós estamos celebrando a Ceia do Senhor. Prepare-se, então vamos celebrar pela manhã, no domingo 21 de fevereiro, no nosso culto matinal, às 10h30. Então prepare o pãozinho, prepare o suco de uva e nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. E na sexta-feira, dia 26 de fevereiro também, nós vamos ter a nossa mini vigília. Será das 9 da noite às 11 da noite, sexta-feira, dia 26. Não perca a vigília, nós vamos estar pedindo ao Senhor o avivamento da nossa fé, proteção para as nossas famílias, discernimento para a nossa igreja sobre como lidar com essa situação. Nós precisamos das bênçãos de Deus. Então, estaremos na nossa mini vigília, sexta-feira, 26/2, às 9 horas da noite, de 9 às 11 da noite, ok? Feitos os anúncios, vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse estudo que estamos fazendo. Não temos a preocupação de fazer um estudo acadêmico, de profundidade teológica extrema, não, mas estamos estudando a palavra de Deus para compreendê-la melhor, para ouvir e compreender de Deus tudo que Ele tem a dizer para nós, ok? Vamos então agora fechar nossos olhos, baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, apesar do que nós somos. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua graça maravilhosa, a graça de Cristo na cruz. E nós suplicamos agora que o Senhor nos unja com Teu Santo Espírito, tanto para explicar como para compreender. Que nós possamos, Senhor, ter o discernimento que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Ok, abra aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos estar lendo do versículo 38 ao versículo 42. É o trecho do Evangelho de João que trata do sepultamento de Jesus. Ok? Então vamos lá. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Primeira observação com relação a esse texto e a esse movimento do sepultamento de Jesus, algo que nós não podemos deixar de pensar é que ainda era sexta-feira. Mas depois viria o sábado e viria o domingo da ressurreição. Ainda era sexta-feira. Veja no versículo que antecede esse texto que nós lemos, o versículo 37, você vai perceber que está escrito assim: e outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Aqui está se referindo a Zacarias 12:10, que faz uma menção ao fato de Jesus ter sido transpassado pela lança de um soldado
enquanto ele estava ainda com seu corpo pendurado na cruz, embora já tivesse morrido. Tanto lembre que os guardas foram para quebrar as pernas dos crucificados que ali estavam, quebraram as pernas dos ladrões de um lado e de outro de Jesus. Isso lhes causaria grande dor e apressaria sua morte, mas quando chegaram em Jesus não o fizeram, porque ele já estava morto. Mas ainda assim perfuraram o lado de Jesus com uma lança e dali saiu sangue e água. Aquele gesto cruel daquele soldado, na realidade, beneficiou muito o cristianismo, porque Jesus já estava morto e não há como argumentar que Jesus poderia ter sido tirado ainda vivo da cruz, de forma a questionar-lhe a ressurreição, uma vez que ele foi perfurado com uma lança de baixo para cima, a ponto de jorrar água e sangue. Isso confirmou completamente, cientificamente, a morte de Jesus. Ok, agora caminhando para o texto lido, 38, versículo 38 diz: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Só o Evangelho de João vai nos contar alguns dos detalhes da crucificação e depois do sepultamento de Jesus. É interessante pensar o seguinte: João certamente foi uma testemunha ocular daquele momento. E João, depois, certamente buscou informações para acrescentar aquilo que escreveria anos mais tarde na comunidade de Éfeso. João teve uma ligação muito estreita com a igreja em Éfeso. E aquela comunidade em Éfeso também lhe prestou muitas informações que foram preciosas quando da cristalização do Evangelho, da colocação em tinta e papel. Então, João consultou e se inteirou muito com a comunidade em Éfeso. Já os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tiveram grande inspiração, muitas informações na igreja em Roma, na comunidade cristã romana. Isso é uma das razões que explica determinadas nuances e diferenças, principalmente entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Ok, esse primeiro versículo nos contou que José de Arimateia foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Quem era esse José de Arimateia? Há algumas informações que a Bíblia nos dá. José de Arimateia era membro do Sinédrio. O Sinédrio era a principal corte civil e religiosa dos judeus, um supremo tribunal federal nos dias de hoje, alguma coisa assim, né? Sabemos que José de Arimateia era um homem respeitado. Sabemos também que José de Arimateia era um homem que tinha sinceridade espiritual. Ele aguardava ansiosamente a anunciação do reino de Deus. Nós sabemos também que José de Arimateia, como nos diz o texto, era um discípulo secreto. Ele tinha medo de expressar a sua fé, o seu respeito, o seu amor por Jesus Cristo, uma vez que ele tinha uma posição de destaque entre os judeus e sabia do ódio que os judeus nutriam contra Jesus. Ele tinha medo dos líderes judeus. Agora, neste momento, José de Arimateia abandona o sigilo da sua posição de discípulo.
porque ele vai ali diretamente a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Seria interessante que nós abríssemos aí a nossa Bíblia, e eu vou pedir você que deixe marcadinho João 19, que nós estamos vendo, mas venha comigo até Marcos 15, versículo 43. Marcos 15, versículo 43. E nós vamos ver um detalhamento desta busca do corpo de Jesus por parte de José de Arimateia. Marcos 15, 43 diz assim: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, certamente o centurião que dirigia os trabalhos de crucificação, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então, a Bíblia diz que José de Arimateia foi resolutamente até a presença de Pilatos. Ele se expôs, ele sentiu que ele não podia ficar na figura ali do discípulo secreto. E mais uma vez, nós temos a confirmação da morte de Jesus Cristo na cruz, quando Pilatos manda que o centurião, um oficial responsável pela crucificação, certamente extremamente experiente nas execuções pela cruz, constatou a morte de Jesus, voltou e atestou a sua morte. Qualquer erro desse centurião certamente seria pago com a vida. Então nós estamos aí com a morte de Jesus Cristo atestada, sem dúvida nenhuma, e isso traz uma luz de completa autenticidade da sua ressurreição posterior, não é verdade? Outra questão interessante que nós precisamos atentar é o fato de que os judeus daquele tempo, as lideranças judaicas, tentaram num determinado momento posterior ao sepultamento de Jesus, insinuar que poderia haver um roubo do corpo de Jesus pelos seus discípulos para afirmarem que ele teria ressuscitado. E então os líderes judeus foram até o governador e disseram: olha, nós queremos uma guarda que vá lá e confirme que o corpo de Jesus permanecerá dentro do sepulcro. Coitadinhos, né? Eles pensaram que podiam segurar Jesus, mas é interessante observar isso, que acabou também beneficiando a autenticidade dos evangelhos. Vá comigo, por favor, até Mateus 27, versículo 62. Mateus 27, versículo 62. Mateus 27, 62 diz o seguinte: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, isso ocorreu no sábado já, enquanto Jesus estava sendo sepultado à noitinha na sexta-feira, mas no sábado, ou seja, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta.
Esse grupo, essa escolta romana, normalmente era composta de 16 soldados muito bem armados. Os soldados romanos eram a grande máquina de guerra de Roma. Então puseram 16 soldados em volta do lugar em que Jesus havia sido sepultado. E ali atestaram que ninguém foi lá, ninguém roubou o corpo, mas Jesus ressuscitou pela ação de Deus Pai, de dentro para fora. Né? E que aquela pedra que eles haviam selado, certamente com o selo de Roma, uma garantia de que ninguém abriria, foi rolada por um anjo de Deus. Né? Então isso tudo só acrescenta veracidade a todo o relato bíblico. Ok, vamos seguir então agora, volte para João 19, vamos seguindo em frente, vamos seguindo. Uma coisa interessante que eu me esqueci de falar é que dentro das características de José de Arimateia, como um componente do Sinédrio, então componente da mais importante corte dos judeus naquele lugar, ele também havia se manifestado, porque ele era um homem reto, um homem justo, havia se manifestado contra a posição do Sinédrio que pretendia matar Jesus. Ele não concordou, ele discordou, teve a coragem de discordar, deve ter sido discriminado pelos seus pares, mas Lucas 23 vai nos mostrar nos versículos 50 e 51 que José de Arimateia foi contra a morte de Jesus. Certo? Vamos lá para o 39. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Ok. Vocês lembram que Nicodemos foi apresentado ali no início do Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 e 2, como um dos componentes do Sinédrio que procurou Jesus à noite, entendendo que havia algo divino em Jesus. Ele estava profundamente tocado. Né? Nicodemos também foi, também se expôs. E o texto diz que Nicodemos levou 100 libras de um composto de mirra e aloés. O que significava esse composto de mirra e aloés? Primeira coisa, nós temos que pensar na quantidade. O que significa 100 libras? Queridos, quase 40 quilos. Sabe aquelas latas, aqueles baldes de tinta que a gente compra, às vezes, nas lojas de tinta, aquele balde de tinta para pintar a casa? Seria o equivalente a aproximadamente 2 baldes daqueles de tinta, dos maiores, cheios de mirra e aloés. Será que mirra e aloés eram produtos comuns, eram produtos de qualquer lugar e de qualquer um? Primeiro vou lembrar você que quando os reis magos foram visitar Jesus nascido, eles levaram como presentes extremamente especiais ouro, mirra e um outro tipo de perfume. Na realidade, a mirra é uma resina muito especial que goteja de alguns arbustos raros e especiais também. Tem propriedades aromáticas, tem propriedades curativas, tem propriedades analgésicas, tem propriedades também atordoantes. Mas ali tinha todo o sentido de um produto caríssimo, precioso. Aloé, então, é um produto ainda mais caro e mais precioso. Não se tem notícia que houvesse aloé, aquele produto aromático que também é obtido de uma árvore que é chamada árvore da águia.
Não se tem notícia que houvesse aloé naquela região onde Jesus tinha sido crucificado. O aloé normalmente era oriundo do Oriente, era oriundo da China. O aloé era comercializado normalmente em pó, e o pó de aloé valia tanto quanto o mesmo peso em ouro. Quando nós vemos aqueles homens embalsamando ou ungindo, melhor dizendo, ungindo Jesus com linho, mirra e aloé, eles estão dando uma demonstração profunda de respeito, de amor, de prezar Jesus tremendamente. Eles estão dando uma contribuição caríssima, mesmo para a posição daqueles homens. Estão, sim, fazendo um ritual que estava dentro da cultura judaica, mas de uma forma extremamente farta e de uma qualidade extremamente alta. Só se faria aquilo para alguém profundamente amado, profundamente respeitado. Eram perfumes que valiam seu peso em ouro. Estavam dando uma grande demonstração de amor, respeito, consideração a Jesus. O versículo 40, então, vai dizer: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, embebiam os lençóis de linho e estavam enrolando no corpo de Jesus. Lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Essa unção aqui, este cuidado envolvendo Jesus com aqueles lençóis embebidos em mirra e aloé, só é mostrado no Evangelho de João. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Ok? O texto mostra que eles estavam preparando o corpo de Jesus. O local era um jardim próximo do local de crucificação, e o texto diz que neste lugar havia um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. 2 pontos importantes aqui. O primeiro ponto é que no Evangelho de Mateus há uma descrição mais detalhada deste sepulcro, que vai apresentar esse sepulcro com uma característica especial. Venha comigo até Mateus 27, por favor, versículo 60. Mateus 27, versículo 60. Ok? Achando aí? Mateus 27, versículo 60, vai nos dizer algo, que diz assim: depositou José de Arimateia no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Aquele túmulo era o túmulo do próprio José de Arimateia. José de Arimateia havia mandado que aquele túmulo fosse escavado na pedra, que era a maneira mais nobre, e que aquele túmulo seria para a previsão da sua futura morte. Ele toma o que é dele, precioso, e entrega para o corpo de Jesus. O túmulo era dele. Pode parecer apenas um gesto de muito amor, um gesto de grande consideração, de grande valorização, mas é mais do que isso. Sem saber, José de Arimateia estava cumprindo a Bíblia, cumprindo profecias do Velho Testamento. Então, por favor, venha comigo a Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, versículo 9. Ok? Abra aí comigo. Vamos fazer essa viagem agora, 750 anos aproximadamente. Isaías 53, versículo 9, que diz, olha, falando sobre o Messias do futuro, naquele texto de Isaías,
dizia assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Quem eram os perversos? Os perversos, aqueles que foram crucificados à direita e à esquerda de Jesus, os ladrões. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Quem? José de Arimateia. Aquele homem tão rico, aquele homem tão bom, tão fiel, tão justo. Ali ofereceu a sua sepultura pessoal para Jesus, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Se referindo à pureza de Jesus, cumpriu-se ali a profecia de Isaías 53. Versículo 42, o último versículo desse nosso estudo de hoje, diz assim: ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Jesus, como descreve o texto bíblico, morrera na sexta-feira, aquela sexta-feira antecedendo o sábado, e mais, antecedendo o sábado da Páscoa. Era uma sexta-feira extremamente importante para a cultura judaica na preparação para o sábado. Aqueles dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, estavam fazendo tudo com pressa, porque eles deveriam providenciar toda aquela preparação do corpo e o sepultamento rapidamente antes das 6 horas da tarde, porque às 6 horas da tarde da sexta-feira considerava-se o início do sábado. E eles sabiam muito bem que os seus pares, líderes judeus, poderiam censurá-los grandemente se estivessem lidando com um corpo após as 18 horas da sexta-feira, e também eles sabem que os seus pares, os líderes judeus, poderiam impedi-los de sepultar Jesus e obrigá-los a deixá-lo insepulto. Então eles estavam correndo por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, porque que eles fazem essa alusão ao fato de que estavam fazendo tudo ali próximo, porque eles precisavam ganhar tempo. Eles precisavam sepultá-lo antes das 18 horas. Depositaram ali o corpo de Jesus. Jesus agora está dentro de um sepulcro com uma grande pedra fechando a entrada. Seu corpo está completamente preso e enrolado em tiras de linho embebidas em mirra e aloés. Os líderes convocam, vindos das forças romanas, uma escolta de 16 homens fortemente armados para guardarem o túmulo, e os discípulos agora se recolhem para a tristeza da ausência de Jesus. Lembre-se que ainda é sexta-feira. O domingo da ressurreição ainda vai chegar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, e na próxima semana nós vamos estar vendo a ressurreição de Jesus. Entraremos em João 20, vamos estar estudando desde o versículo 1 até o versículo 10 de João 20. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Que coisa maravilhosa é que 2000 anos depois nós possamos estar aqui lendo, estudando, sendo alimentados por essa palavra viva, que é a tua palavra, a Bíblia, Senhor. Senhor Deus, abençoa os nossos queridos em casa, abençoa as famílias daqueles que nos assistem. Quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe os aniversariantes. Muito obrigado pelos aniversários deles, que eles sejam guardados por ti e façam muitos aniversários, sempre na tua presença.
Abençoa os enfermos, Senhor, eu te suplico. Abençoa os governantes do nosso país. Sei que o Senhor tem ouvido as nossas orações e quero suplicar que o Senhor abençoe os bons governantes, dê a eles proteção e coragem. E, Senhor, fala à mente e ao coração dos maus governantes também, para que eles possam ser transformados ou retirados. Abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, pastores, missionários. Senhor, guarda-nos dos males desta pandemia. Senhor, eu te peço que nós possamos vencer. Abençoa, Senhor, as vacinações que estão em andamento, Pai. Pai de amor, tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, não porque haja mérito em nós, mas pelo teu amor, bondade, misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos nos despedindo agora. Tenham uma ótima noite, uma noite de paz com as famílias de vocês, e nós estaremos juntos amanhã, quinta-feira, no Oração e Ação Jovem, às 19h30. Até lá!